Paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Nós iremos dar continuidade à nossa leitura no livro de Mateus, tendo por apoio a Bíblia de Estudo Pentecostal. E nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 18 para não ficar tão estendido. E depois estarei fazendo a segunda parte. Continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração, jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai,
que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Agora nós estaremos lendo as explicações segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vai na nossa playlist, que lá tem, desde Mateus capítulo 1. Na verdade, desde a introdução segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. E agora, o capítulo 6. Versículo 1. Diz aqui na explicação: atos de justiça diante dos homens. O princípio aqui em evidência tem a ver com o motivo para o cristão praticar o que é justo. Se o crente, seja leigo ou ministro, faz o bem para ser admirado pelos homens ou por motivos egoístas, perderá seu galardão e louvor da parte de Deus. Em vez disso, será desmascarado como hipócrita. Por quê? Sob o disfarce de glorificar a Deus, o que ele realmente buscava era glória para si mesmo. O motivo subjacente no coração é um desafio para muitas das atividades cristãs contemporâneas, inclusive a competição por grandeza, a propaganda exagerada do sucesso e do desejo egoísta de ser o primeiro ou o melhor. O versículo 6 diz: mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A explicação diz: todo filho de Deus deve ter um lugar para estar a sós com Deus a fim de buscá-lo. Sem isto, a oração secreta não terá a duração desejada ou será algo casual. Jesus tinha seus lugares secretos para orar. Nós também devemos disciplinar nossa vida a fim de mantermos nossa comunhão com Deus e demonstrar nosso amor por Ele. A oração secreta é especialmente importante. Primeiro, de manhã cedo, para dedicarmos a Deus o nosso dia. Segundo, no fim da tarde, para render-lhe graças por suas misericórdias. E terceiro, nos momentos em que o Espírito nos impulsiona a orar. A promessa é que nosso Pai nos recompensará abertamente com a resposta à nossa oração, com sua presença íntima e com honra genuína por toda a eternidade. O versículo 9 diz: orareis assim, que é o Pai Nosso. Com esta oração modelo, Cristo indicou áreas de interesse que devem constar da oração do cristão. Esta oração contém 6 petições. 3 dizem a respeito à santidade e à vontade de Deus. E 3 dizem respeito às nossas necessidades pessoais. A brevidade desta oração não significa que devemos ser breves quando oramos. Às vezes, Cristo orava a noite inteira. Continuação aqui da explicação. A oração envolve a adoração ao Pai Celestial. Primeiro, como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo, temos acesso ao Pai em todo tempo para adorá-lo e expressar-lhe as nossas necessidades. Segundo, Deus, como nosso Pai, não significa que Ele seja como um pai terrestre que tolera o mal nos filhos ou que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele
não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que o chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. 3. Logo, como Pai Celeste, ele pode castigar, tanto quanto abençoar, reter, tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com Ele. Versículo 9. Continuação da oração do Pai Nosso. O maior empenho em nossas orações e na nossa vida deve concentrar-se na santificação do nome de Deus. É da máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado. Em nossas orações e em nosso viver diário, devemos ter o máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível que o expõe à vergonha pública. Versículo 10. Venha o teu reino. A oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra, agora e com seu pleno cumprimento no futuro. Primeiro, devemos orar pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus no novo céu e na nova terra. Segundo, devemos orar pela presença e manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isso inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça e derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Seja feita a tua vontade, ainda no versículo 10. Orar, seja feita a tua vontade, significa que orar, sinceramente, orar, seja feita a tua vontade, significa que anelamos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Podemos conhecer a vontade de Deus, primeiramente através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, e através da direção do Espírito Santo em nosso coração. A vontade de Deus é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. Versículo 11. O pão nosso de cada dia. A oração deve conter petições concernentes às nossas necessidades diárias. É necessidades e não caprichos. Perdoa, assim como nós perdoamos. Na oração, devemos tratar dos nossos pecados e também estar disposto a perdoar aqueles que nos fizeram o mal. Versículo 13. Livrai-nos do mal. Todos os crentes são objeto especial da hostilidade e dos maus propósitos de Satanás. Por essa razão, nunca devemos esquecer de orar para que Deus nos livre do poderio e das tramas do maligno ou do inimigo. Versículo 15 diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esta declaração de Jesus salienta o fato de que o crente deve estar pronto e disposto a perdoar as ofensas sofridas da parte dos outros. Caso ele não perdoe seu ofensor arrependido, Deus não o perdoará e suas orações não terão resposta. Aqui está um princípio essencial
para obtermos o perdão de Deus. Versículo 16. E quando jejuardes, explicação diz na Bíblia, jejuar refere-se à abstenção de alimento por motivos espirituais. Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele por si só deve ser considerado uma prática de proveito espiritual. Na realidade, o jejum bíblico pode ser chamado de oração sem palavras. Primeiro, há 3 formas principais de jejum, vistas na Bíblia. A. Jejum normal. Abstenção de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água. B. Jejum absoluto, que é a abstenção tanto de alimentos como de água. Normalmente, esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, pois, a partir daí, o organismo se desidrata, o que é muito nocivo à saúde. Moisés e Elias fizeram jejum absoluto por 40 dias, mas sob condições sobrenaturais. C. O jejum parcial. Uma restrição alimentar e não uma abstenção total dos alimentos. 2. O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que a mesma devia fazer parte da vida consagrada do cristão, além de ser um ato de preparação para sua volta. A Igreja do Novo Testamento praticava o jejum. O propósito do jejum com oração há um ato para Deus, visando a sua honra. O crente humilhar-se diante de Deus para receber mais graça e desfrutar da presença íntima de Deus. Expressar, pesar por causa de pecados e fracassos pessoais cometidos. Pesar por causa dos pecados da igreja, da nação e do mundo. Buscar a graça divina para novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus. Como um meio de buscar a Deus, aproximar-se dele e prevalecer em oração contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. Como um meio de libertar almas da escravidão do mal. Demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho para Deus, mudar seus propósitos declarados de julgamento. Obter revelação, sabedoria e entendimento no tocante à vontade de Deus. E abrir caminho para o derramamento do Espírito e para a volta de Cristo à terra para buscar o seu povo. Glória a Deus. Lembrando que cada explicação dessa traz várias referências bíblicas para nossa compreensão e pesquisa. Porém, não dá para sair falando todas as referências pelo fato que o vídeo ficaria muito grande. Mas já dá para nós compreendermos um pouco. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.